Boa noite. Daremos início ao nosso segundo encontro presencial da disciplina de Física 1. E hoje nós retomaremos a nossa discussão a respeito das leis de Newton. Então, na aula passada, nós discutimos a primeira lei de Newton e vimos que uma das aplicações dela é o movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, nós vimos o quê? Que o princípio da inércia, também conhecido como a primeira lei de Newton, diz que todo corpo ele continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado em virtude da aplicação de uma força sobre ele. Tá? Então, só para a gente retomar aqui, se nós temos um objeto, um corpo, nós podemos representar por uma caixa, e ele está em repouso, ele só vai alterar esse estado aqui de repouso se eu aplicar sobre ele uma força externa, tá? Que é chamado de força resultante, que é a somatória de todas as forças que atuam sobre aquele corpo. Tá? Então, nós veremos mais a seguir que a condição para que esse corpo entre em movimento é que essa força aplicada ela tem que ser maior do que a força de atrito entre o bloco e o solo. Tá? Então, só para escrevermos aqui com outra cor. Então, nós veremos mais à frente a definição de força de atrito. Tá? Então, a força resultante for maior que a FAT, o corpo ele entra em movimento. Caso a força de atrito ela seja maior do que essa força aplicada, eu vou chamar aqui, de vez de força resultante, força aplicada, FA. Tá? E essa força aplicada, ele permanece em repouso. Tá? Então, essa é a condição para que haja movimento de um corpo. Tá? Lembrando que força é uma grandeza vetorial definida por módulo, direção e sentido. E aí nós vimos também a definição de movimento retilíneo uniforme. E para ficar claro, nós desenvolveremos agora um exemplo desse estudo. Tá? Quando você fala aqui que o movimento ele é uniforme, quer dizer o seguinte, que a velocidade dele é constante. Então, a implicação dessa primeira lei diz movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Tá? Se ele está em repouso, a velocidade dele é igual a quê? A zero. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, quer dizer que a velocidade ela é constante. Então, é o caso geral. Então, agora veremos um exemplo de movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, no instante, primeiro exercício da noite de hoje. No instante de tempo inicial, que é chamado de T0, um corpo encontra-se na posição de 3 metros com relação ao sistema de referência. Lembrando que nós já vimos que o estado de movimento ou de repouso de um corpo, ele vai depender se ele muda ou não de posição com relação ao tempo. Tá? Movendo-se com uma velocidade constante de 10 metros por segundo, então aqui nós temos a chamada posição inicial. Então, letra A alternativa que representa corretamente a função horária da posição desse móvel. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é anotar os dados dados pelo problema. Tá? Então, se ele fala que no instante inicial, T0, então essa posição que ele indica aqui seria também a posição inicial. Então, nós vamos escrever aqui, posição inicial, x0 igual a 3 metros, tá? E ele fala que a velocidade é de 10 metros por segundo. Então, perceba que a unidade de medida ela está no sistema internacional. Então, agora nós precisamos expressar essas informações, vamos retomar aqui, vamos resgatar os dados, posição inicial 3 metros, velocidade de
10 metros por segundo. Aí nós vimos que no movimento retilíneo uniforme, a equação da posição em função do tempo é descrita da seguinte forma: posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá? Nesse caso aqui, quando o movimento ele é progressivo. Tá? Então, nós temos aqui posição final, posição inicial 3, mais a velocidade igual a 10 vezes o tempo. Tá? Então, essa daqui é a equação horária da posição em função do tempo. Portanto, a assertiva correta é a letra A. Tá? Aqui, só por análise, pessoal, a gente já poderia descartar, por exemplo, como ele fala aqui que a velocidade é de 10 metros por segundo, é uma velocidade constante, só pode ser uma função do primeiro grau. E nós veremos isso mais à frente, quando nós estudarmos movimento retilíneo uniformemente acelerado. Como aqui o tempo, no caso aqui, muda com o quadrado, nesse caso aqui nós teríamos a aceleração, que nós veremos mais à frente. Portanto, a gente poderia já eliminar essas duas assertivas, tá? E aí restariam apenas duas. E aqui bastaria o quê? Só analisar a cada uma dessas informações dadas, lembrando que a velocidade vai com o tempo. Tá? Só para ficar exatamente igual, esse x aqui ele pode ser escrito como sendo S também. Lembrando que, em geral, S representa space na língua inglesa, que é espaço ou deslocamento percorrido. Então, 3 mais T mais 10 vezes T. Tá? Só para ficar igual à alternativa proposta ali. Dúvidas, pessoal, em relação a este exemplo? Se não tem dúvidas, nós passaremos para o próximo. Só um pouquinho aqui. Uma dúvida, o sinal negativo, se a direção fosse negativa, isso. Tá? No problema proposto aqui, vamos lá. Ele deixa vago, né, essa questão, só fala que ele encontra-se na posição x0 referente à velocidade. Tá? Então, seria um movimento do tipo progressivo. No caso aqui, ó, nós podemos classificar como sendo movimento progressivo. O que quer dizer isso? Obrigado pela pergunta. Tá? Movimento progressivo é quando o corpo ele se desloca, aqui é, por exemplo, a posição em função do tempo. Tá? Vou colocar aqui a unidade de medida no SI. Então, no movimento progressivo, o corpo ele se orienta no sentido crescente do gráfico, do referencial. Tá? Então, ele está se movendo para a direita, no caso. E aí, o gráfico, se ele é progressivo, nós teremos um gráfico desse tipo aqui, cuja velocidade é maior do que zero. X em metros, a velocidade maior que zero, o tempo em segundos. No caso do movimento retrógrado, nós temos que o movimento dele é no sentido contrário. Tá? Então, aqui nós teríamos o zero do referencial e o movimento seria para a esquerda, no sentido negativo em relação ao referencial. Aí, nesse caso aqui, o gráfico pode ser dado da seguinte forma: se ele começa na origem, vou colocar aqui um ponto acima da origem, aqui é o zero, e ele vai começar, por exemplo, em 3, igual estava proposto a posição inicial. Aqui x em metros, o tempo em segundos. Vamos dizer que esse movimento fosse retrógrado, então eu teria um gráfico desse tipo aqui. Nesse caso, a velocidade é menor do que zero. Tá indicando
que ele está mudando o sentido em relação a esse referencial aqui. Tá? Então, nós vamos construir agora, pessoal, eu propus como letra B, o gráfico da posição em função do tempo, para o tempo entre 0 e 5 segundos. Nesse caso aqui, nós precisamos resgatar a equação horária, 3 mais 10 vezes o tempo. A partir dessa equação horária, nós podemos construir uma tabela de tempo dado em segundos e a posição em metros. Então, vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? São as 5 posições que são solicitadas pelo problema. Tá? Então, aqui nós temos que eu tenho que substituir onde for o T, e eu preciso substituir por esses valores dados aqui, que ele quer saber. Então, quando eu substituir aqui por 0, 10 vezes 0, 0. Então, eu tenho 3. 10 vezes 1, 10, mais 3, 13. 10 vezes 2, 20, mais 3, 23. Então, perceba o que está acontecendo aqui. Vamos preencher e eu vou mostrar para vocês. 10 vezes 3, 30, mais 3, 33. 10 vezes 4, 40, mais 3, 43. E, por fim, 53. Então, o que nós podemos perceber aqui? É que ele vai aumentando de 10 em 10. Ele vai mudando com uma taxa uniforme, de um ponto para o outro. Então, nós podemos também analisar uma das características do movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui, quais são as características? Antes da gente poder construir o gráfico. Então, ele percorre distâncias iguais com a mesma em tempos iguais. Foi isso que a gente observou aqui, porque ele gastou, para sair da posição inicial, ele gastou 1 segundo para percorrer 10 metros. Aí ele gastou mais 1 segundo e ele percorreu mais 10 metros. Gastou mais 1 segundo, percorreu mais 10 metros. Mais 1 segundo, percorreu mais 10 metros e, por fim, mais 1 segundo e percorreu 10 metros. Tá? Então, consegue perceber, pessoal, através desse exercício, uma das características, as características do movimento retilíneo uniforme, né? Que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Agora, para construir o gráfico, tá? Então nós podemos traçar um eixo. Então, nós vamos agora orientar o nosso eixo. Então, aqui o tempo em segundos, a posição em metros. Então, nós temos aqui que em 0, a posição dele é 3. Em 1 segundo, a posição é igual a 13. Então, eu traço, colocar uma bolinha para facilitar a nossa análise. Em 2 segundos, 23. Tá? 33. Em 3 segundos. Então, nós vamos ter um gráfico que é uma reta, tá? Até preencher aqui, ó, 4 segundos e 5 segundos. Então, só para não estourar muito aqui a nossa escala, nós temos aqui 43 e 53, tá?
Tranquilo, pessoal? Tem alguma dúvida? E aí um ponto importante a ser mencionado, que essa inclinação da reta aqui, ó, é a velocidade. Vou tentar traçar aqui. Isso, ficou melhor. Tá? Então, essa inclinação, nós obtemos a velocidade. Tá? Então, a velocidade média, só para a gente recordar também, que foi visto na aula passada, é a variação do deslocamento em relação ao tempo, quando eu tenho aqui posição inicial, final menos a inicial, tempo final menos o tempo inicial. Então, vamos para o próximo, para a segunda lei de Newton. Tá? Então, a segunda lei de Newton, ela também é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. Lembrando que o livro que ela foi publicada é Principia, né, do latim, é onde o Newton ele escreveu os seus princípios que nós conhecemos hoje como as leis de Newton. Tá? Então, o que diz esse princípio fundamental da dinâmica, ou segunda lei? E quando eu tenho um corpo, novamente, eu tenho um corpo de massa m, e eu aplico sobre esse corpo uma determinada força. E essa força que eu aplico sobre esse corpo, ela vai ser proporcional à aceleração produzida pela aplicação dessa força, só que mais a constante de proporcionalidade, que é a massa desse corpo. Tá? Então, de forma matemática, a força resultante, né, o vetor força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Então, aqui nós podemos escrever, como é uma grandeza vetorial, tem módulo, direção e sentido. Eu posso escrever aqui os termos nas componentes x, massa vezes a aceleração no eixo x, a força no eixo y, massa vezes a aceleração em y, mais a força, a componente da força em z, massa vezes a aceleração em z. Tá? Se eu tenho o caso em duas dimensões, a intensidade da força resultante é dada da seguinte forma: a força de x ao quadrado mais a fy ao quadrado. Então, eu preciso, e se eu tiver em 3, né, eu levo os 3 termos ao quadrado. Vou deixar aqui só em duas dimensões, que é o mais comum, tá? Para não termos... para melhor visualizar, inclusive, aqui a questão do gráfico que eu vou mostrar para vocês. Então, nós temos aqui a componente em y, a componente em x. Então, eu traço, né, translado o vetor, essa parte do vetor até a cabeça do vetor. Eu tenho aqui a componente fx, e de forma similar, eu faço isso também com fy. E aí eu traço da origem até onde eles se encontram, eu tenho o chamado vetor força resultante. E entre força resultante e a componente fx, eu tenho o ângulo entre eles. Tá? Então, aqui nós podemos também retirar as equações matemáticas. Novamente, só resgatando a ideia, força resultante, a componente fx, o ângulo θ e a componente fy. Tá? Então, na decomposição desses vetores, nós podemos escrever da seguinte forma, lembrando lá da definição, por exemplo, do cosseno. Cosseno é cateto adjunto ao ângulo, dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa é o FR, é aquele segmento que fica de frente para o ângulo reto. Então, nós temos aqui cateto
adjunto ou adjacente, dividido pela hipotenusa, caso FR. Portanto, a componente Fx é o módulo da força resultante vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Agora, no caso do seno, eu tenho o ângulo que é oposto a θ. Quem está oposto a θ é o FY, dividido também pela hipotenusa. Portanto, a força FY é o módulo do vetor resultante vezes o seno de θ. Então, nós temos esses pares de equações. Então, se eu quero saber a intensidade de FR, aqui para calcular a intensidade, nós temos FR, Fx ao quadrado, mais Fy ao quadrado. Tá? Vale ressaltar aqui, pessoal, esse caso aqui é o caso específico. É quando o ângulo formado entre eles, entre esses componentes, é igual a 90 graus, porque cosseno de 90 é igual a zero. O caso geral, quando eu quero saber, eu posso também aplicar a regra dos senos. Desculpa, a regra não, aplicar a lei dos cossenos. Também posso calcular caso geral. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a lei dos cossenos diz o seguinte, que a força resultante é igual a Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado menos 2 vezes a força de x vezes a força de y e o cosseno do ângulo formado entre eles. Tá? Conforme eu disse para vocês, se o cosseno é igual a 90, todo esse termo aqui é zero, e aí nós recaímos no caso específico. Então, vou colocar aqui, caso específico, e esse aqui, pela lei dos cossenos, é o caso geral. Então, serve para qualquer ângulo que nós podemos obter entre o vetor força resultante e os vetores de interesse. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então, vamos continuar aqui. E uma das aplicações, conforme eu disse para vocês, lá da dinâmica, é o surgimento da componente da aceleração, no caso. Lá, quando eu aplico uma força, essa força ela vai ser proporcional à aceleração mais a constante de proporcionalidade, que é a massa do corpo. Tá? Então, quando surge a aceleração, o movimento ele já não é mais retilíneo uniforme. Por quê? Porque vai surgir um aumento da velocidade daquele corpo. Tá? Então, o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRUV, ele tem algumas características importantes. A aceleração, nesse caso, é diferente de zero. Tá? Então, vou colocar algumas características aqui em comparação ao MRU. Tá? No MRU, a aceleração é igual a zero, a velocidade é constante. Aqui já a velocidade ela já não é mais constante, a velocidade ela muda com o tempo. Tá? E essa velocidade ela pode aumentar ou diminuir com uma taxa uniforme. Tá? Então, algumas equações que são importantes do movimento retilíneo uniformemente variado. A primeira delas é o conceito de aceleração média. A aceleração média ela vai ser definida como a taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. Então, aqui nós temos a velocidade final, todos esses termos que tem esse zero aqui indicam que é a velocidade ou o tempo inicial. Tá? Um ponto importante, se o tempo inicial, imagina o seguinte,
que eu tenho um carro parado, e aí eu vou cronometrar a aceleração desse carro. Então, no instante inicial, neste caso em específico, ele vai ser igual a quanto? A zero. Se ele é igual a zero, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma: velocidade menos velocidade zero dividido pelo tempo. E quando eu faço isso, eu posso passar o tempo, né, a variável tempo, para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, eu tenho que V menos V0 é igual a aceleração vezes o tempo. E esse termo que está subtraindo, eu passo para o outro lado da igualdade, somando. Então, V0 mais a aceleração em relação ao tempo. Então, aqui nós temos a equação horária da velocidade em função do tempo. Tá? Então, nós temos essa expressão matemática aqui. Graficamente, nós podemos representá-la da seguinte forma. Velocidade em relação ao tempo. Tá? Se a velocidade inicial for diferente de zero, no caso, nós teremos um gráfico desse tipo aqui, tá? A qual nós podemos calcular a aceleração desse corpo. Tá? Lembrando aqui, por exemplo, velocidade é expressa em metros por segundo, o tempo em segundo. Tá? Então, a unidade no SI da aceleração é o metros por segundos ao quadrado. Tá? Então, importante deixar claro isso. E como a aceleração é constante, pessoal, durante o movimento, se nós formos botar um gráfico de aceleração aqui, dada em metros por segundo ao quadrado, em função do tempo, também ao quadrado, nós teremos um gráfico desse tipo aqui, ó, para observar que a aceleração ela permanece constante em qualquer instante de tempo que eu esteja analisando. Tá? A velocidade ela vai mudar, vou colocar aqui velocidade inicial, velocidade 1, vou colocar aqui um V, um determinado tempo aqui, ó. Vou colocar velocidade V e vou apagar esse V1 aqui, ó. Tá? Então, nós temos aqui que a velocidade ela vai mudando a uma taxa constante. Tá? É isso que quer dizer. E se eu analiso aqui, ó, essa porção abaixo dessa curva, eu posso calcular o deslocamento realizado pelo móvel. Tá? Só para o deslocamento, nesse caso aqui, ele vai ser numericamente igual à área. E nesse caso em questão, eu tenho aqui a base maior mais base menor, altura dividido por 2. Então, aqui o deslocamento nós temos aqui, no caso aqui, a velocidade V0, tá? Agora vamos colocar bem aqui no canto o deslocamento, V mais V0 vezes o tempo, dividido por 2. Tá? Então, se eu sei os valores da velocidade, eu tenho como calcular, e sei o tempo, tenho como calcular o deslocamento através da análise do gráfico. Então, essa equação é uma equação importante, inclusive para nós compararmos com o movimento retilíneo uniforme. Tranquilo? Então, por fim, eu não vou fazer essa dedução matemática, que ela toma muito tempo, mas ela está feita lá no fascículo. Então, ela parte da equação da posição do movimento retilíneo uniforme, tá? Vai utilizar essa expressão matemática aqui, na hora quando nós formos comparar com o deslocamento, e, através do desenvolvimento matemático, a gente chega nessa expressão aqui. Mas um ponto que é importante a gente deixar destacado são os gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado. Quando nós temos aqui um gráfico de posição em função do tempo,
ele vai ter um comportamento quadrático, conforme nós podemos observar aqui, através do tempo ao quadrado. Então, se esse gráfico ele inicia na origem, ele vai ter um comportamento desse tipo, que indica que a aceleração é maior que zero. Então, nós temos um movimento que ele vai ser progressivo. Caso a aceleração seja menor do que zero, um outro gráfico aqui em função do tempo, nós temos o movimento que ele é chamado de retardado. Tá? Então, ele vai ter essa concavidade aqui para baixo, que indica que a aceleração é menor do que zero. Se for menor que zero, aparece o sinal de negativo aqui. Tá? Então, nós temos aqui que essa função ela cresce com o quadrado do tempo, tá? Ou reduz com o quadrado do tempo. Em geral, esse tipo de gráfico aqui aparece no movimento de queda livre. Tá? Quando nós temos, por exemplo, a posição, o corpo ele é liberado, por exemplo, de uma altura de 20 metros e ele começa a cair até que ele chega no solo em 10 metros, em zero, né? Numa certa quantidade de tempo T. Esse caso aqui é quando nós temos um carro que ele sai acelerado. Tá? Então, nós temos esse tipo de gráfico aqui que são importantes para mostrar para vocês, inclusive para poder estudar o movimento. Um exemplo aqui, ó. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos, atua uma força constante sobre um corpo de massa de 8 quilogramas, que está inicialmente em movimento retilíneo com velocidade escalar de 9 metros. Sabendo-se que, no fim desse intervalo de tempo, a velocidade do corpo tem módulo de 6 metros, na direção e sentido do movimento original. A força que atuou sobre ele tem intensidade de quanto? Tá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar as informações que são dadas pelo problema. Então, aqui nós temos os dados fornecidos pelo problema, que ele fala que o tempo é de 4 segundos, a velocidade inicial de 9 metros por segundo, a velocidade final de 6 metros por segundo, e ele fala que a massa do corpo é de 8 quilogramas. Né? Vamos voltar aqui só para a gente poder observar se está tudo correto. Tá? Olha lá, na direção e no sentido original. A força atuou sobre ele quer saber a intensidade dessa força. Tá? Quanto vale? Ponto de interrogação aqui. Então, com essas informações, nós temos aqui, só fazer um resgate. Tá? Segundo a lei de Newton, nós temos que a força, vou colocar aqui que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, perceba que para calcular a força, eu tenho que calcular quem? A aceleração. E aí nós vimos que a aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. Tá? Então, nós temos essas duas equações matemáticas para nós trabalharmos. Então, vamos começar pelo cálculo da aceleração. Então, lá, a aceleração, velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo. Perceba que o tempo inicial é igual a zero. O problema ele não diz, mas a gente pode supor, porque é o instante que ele vai começar a marcar, né, registrar aquele tempo. Então, a aceleração, a velocidade final de 6 metros por segundo, menos a velocidade inicial, que é de 9 metros por segundo. Tudo isso dividido por 4 segundos. Portanto, a aceleração é de menos 0,75 metros por
segundos ao quadrado. Tá? Lembrando que o sinal de negativo, ele está relacionado ao quê? Ao sentido do movimento, né? Ao sentido do vetor aceleração. Lembrando que a aceleração é uma grandeza vetorial, portanto, definida por módulo, direção e sentido, e acompanhado de uma unidade de medida, que nesse caso é o metros por segundo ao quadrado. Então, portanto, nós podemos calcular a força da seguinte forma, né? Força a massa, 8 quilogramas, vezes a aceleração, que é de 0,75 metros por segundo ao quadrado. Tá? Portanto, a força só fazer a conta aqui, é de menos 6 newtons. Tá? Então, vamos, antes de olhar lá o gabarito, vamos interpretar aqui, ó, sentido contrário, tá? Sentido contrário. É o que tá indicando aqui que a aceleração, que ele está freando, né? Ele está desacelerando. Então, a força aplicada é no sentido contrário. Tá? Então, aqui, ó, 6 newtons em sentido contrário ao do movimento. Né? Portanto, letra E. Dúvidas, pessoal, em relação a este exercício? Uma aplicação da lei de Newton, né, que está relacionado ao conceito de força, é expresso pela lei de Hooke. A lei de Hooke, ela rege o comportamento de corpos em regime elástico, como, por exemplo, de uma mola. Então, nós temos que a mola, ela tem uma constante de elasticidade. Só apagar isso que apareceu na tela. Tem uma constante de elasticidade que é descrito pela letra K. Tá? Então, a lei de Hooke diz o seguinte: quando eu aplico uma força sobre esse corpo, a força restauradora da mola, ela vai aplicar uma força no sentido contrário, no sentido de manter essa mola na sua posição de equilíbrio. Tá? Então, a lei de Hooke, ela pode ser analisada também de forma gráfica da seguinte maneira. Por exemplo, eu tenho a força aqui, dado em newtons, e o deslocamento dado em metros. Tá? Imagine vocês que eu vou colocar aqui vou aplicar uma força ou uma carga, tá? De 5 newtons. E ele vai ter um deslocamento, por exemplo, de 2. E aí eu vou repetindo isso. Coloco 10, e ele vai ter um deslocamento de 4. Né? Ele vai partir aqui da origem. Né? Não estou aplicando nenhuma força, ele está na posição de equilíbrio em 0. De forma que nós vamos obter o gráfico, que ele é o quê? Uma reta. E essa reta aqui, ela representa a constante de elasticidade da mola. Constante de elasticidade da mola. A unidade da constante, né, a unidade de medida no SI, ela é dada da seguinte forma. Tá? Lembrando que a força é dada em newton e x em metros, quando eu passo dividindo, eu observo que a constante K é dada em newtons por metros. Tá? Eu ainda posso fazer uma análise, quando eu tenho corpos que estão oscilando, eu posso aplicar a segunda lei de Newton do lado esquerdo
dessa expressão dada pela lei de Hooke, e eu vou obter a seguinte sentença: massa vezes aceleração, constante de elasticidade vezes x. E aí, se eu isolar a aceleração, eu obtenho a seguinte relação matemática: constante K, a massa, vezes x. Tá? Se eu quiser determinar, por exemplo, a aceleração a qual essa mola ela está oscilando. Tá? Alguns autores, pessoal, eles podem expressar essa lei com um sinal de negativo. Tá? As duas formas estão corretas. Se nós formos analisar a terceira lei de Newton, diz o seguinte, que a força que um corpo aplica sobre o outro é igual à força que o segundo corpo aplica sobre o primeiro, porém em sentido contrário. Tá? Então, essa daqui é a chamada lei da ação-reação, que é a terceira lei de Newton. Só adiantando aqui, para eu poder explicar para vocês essa questão do sinal, que alguns autores colocam positivo, outros negativos. Tá? As duas formas elas são equivalentes e estão corretas. Tá? Vamos para um exemplo. Uma mola de constante elástico a 200 newtons por metros tem um comprimento de 20 centímetros. Vamos anotar aqui, constante elástica, 200 newtons por metro, e o X é de 20 centímetros. Perceba que eu vou precisar converter esse deslocamento para o sistema internacional, já que a constante está dada em metros. Então, quando eu faço essa conversão, nós temos que é igual a 0,2 metros. Então, quando submetido a uma força externa, vou colocar F aqui, o comprimento dessa mola ele passa a ser de 15 centímetros. Tá? O inicial, final. Então, 15 centímetros, 0,15 metros. Determine o módulo da força elástica que é exercido pela mola quando ela é comprimida em 0,15. Então, nós podemos aqui aplicar a lei de Hooke, que diz que a força é igual a constante, e aqui nós vamos colocar o ΔX, que é a variação da posição. Então, nós temos que a força elástica K, 200 newtons por metro, vezes a posição final, menos a inicial. Tá? Então, nós temos aqui essa variação do comprimento. (0,15 metros menos 0,2 metros. Então, se nós realizarmos essa conta aqui, menos 0,05 metros. Então, portanto, a força é 200 vezes 0,05, 10, menos 10, né? Menos 10 newtons. Tá? Se nós utilizarmos aqui como sendo sentido negativo, né? Como eu disse anteriormente, isso aqui fica igual a 10 newtons. Tanto faz, tá, pessoal? Porque se for a força restauradora, que ele fala aqui, determina o módulo da força elástica exercido pela mola quando ela é comprimida. Nesse caso, nós temos a força exercida pela força restauradora da mola, e ela está no sentido contrário ao do movimento. Tá? Então, 10 newtons. Outra aplicação da lei de Newton, conforme eu disse lá no início da aula, está relacionado à força de atrito. Porque nós temos aqui a chamada condição de movimento, conforme nós dissemos anteriormente. Tá? E essa condição de movimento ela vai depender de quem? Da força de atrito. Então, perceba
que nós temos que as forças, elas atuam aos pares, mas elas nunca atuam sobre o mesmo corpo, tá? Então, nós temos aqui que o corpo de massa M, ele produz a força-peso dele, vai atuar sobre o solo, e com isso nós teremos uma força de reação a essa força do solo em relação a esse corpo, que vai ser dado pela força normal. É isso o que nos diz a terceira lei de Newton. Então, que na natureza as forças atuam aos pares, mas a força de ação atua no corpo, no caso aqui no solo, enquanto o solo atua sobre a força de reação do solo atua sobre o corpo de massa M. Tranquilo? Então, a força de atrito, nós temos dois tipos de atrito a saber. Tá? O atrito estático, quando o corpo ele está em repouso, e o atrito dinâmico. Alguns autores também chamam de cinemático, quando o corpo está em movimento. Então, se a força F for maior do que, e esse caso aqui, quando a força F é maior do que a força de atrito, a FAT. Aqui descrito como FS, vou colocar aqui FAT. É estático quando a FAT é maior do que a força aplicada. Aí o corpo ele permanece em repouso. Tá? Então, a força normal, quem que é a força normal? Ou N, ou Fn, como está aqui, ó, força normal. Tá? Aqui é coeficiente de atrito. Conforme nós podemos perceber, ele não tem unidade de medida. Tá? A força normal é dada em newtons, a força é dada também em newtons. Então, a força normal é definida como sendo a massa vezes a aceleração da gravidade. Gravidade expressa em metros por segundo ao quadrado, a massa em quilogramas, portanto, a força normal é expressa em newtons. E um newton corresponde a 1 quilograma, metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, nós temos esses pares de força atuando sobre esse sistema. Então, outro exemplo, um bloco de massa de 20 quilogramas, ele é puxado horizontalmente por um barbante. Então, nós temos aqui um bloco, aí nós temos um barbante que está aplicando uma força sobre ele. Né? Então, você tem o coeficiente de atrito entre o bloco, então aqui nós temos a FAT, é de 0,25. A massa do corpo de 20 quilogramas. Tá? Fala que a aceleração é de 10 metros por segundo. Então, nós temos aqui a força peso e, no diagrama do corpo livre, a normal. Tá? Então, essa figura aqui, pessoal, ela é chamada de diagrama do corpo livre, ou DCL. O diagrama do corpo livre, ele representa todas as forças que estão atuando sobre aquele sistema, no caso, corpo e solo. Tá? Então, ele fala aqui que a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber quanto que é essa força aqui de tração F, que é exercida por esse cabo. Tá? Então, nós temos que resolver o nosso sisteminha aqui. Ó. A primeira hipótese que eu quero colocar para vocês é para a gente começar
pelas forças que estão no eixo Y. Então, eu vou somar aqui, ó, vou colocar aqui a conversão da força, que para cima é positivo, logo para baixo tem que ser negativo. Eu vou dizer o seguinte, ó, somatório das forças que atuam em Y vai ser igual a zero. Por quê? Porque eu não tenho movimento em Y, só tenho movimento em X. Tá? E só para direcionar aqui, Y, X. Tá? Então, quem são as forças que estão atuando nesse sistema aqui, na componente Y? Tem a força normal, que é positivo, e a força peso, no sentido negativo. Isso é igual a zero. Então, nós temos que a normal é igual a força peso. E a força peso é definida como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, basta eu aplicar os dados fornecidos pelo problema para obter a força normal. Então, aqui a força normal é igual a 20 quilogramas vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força normal é igual a 200 newtons. Eu só vou colocar o F aqui, pessoal, para acho que vai ficar mais fácil para nós não confundirmos aqui. Tá? Força normal. Tá? Então, a força normal é igual a 200 newtons. Bom, agora eu também vou calcular no eixo X. Então, ó, lembrando aqui no meu sistema que eu tenho corpinho aqui e eu tenho uma força de tração F. Eu tenho no sentido contrário, colocar aqui, ó, a força de atrito. Isso aqui é no eixo X. Só para orientar Y e X. Tá? Novamente, somatório. Agora, como ele está se movimentando para a direita, né? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui para a direita, é o positivo, somatório das forças no eixo X. Agora, aqui já não é igual a zero, porque ele falou que tem uma aceleração ali. Então, massa vezes a aceleração no eixo X. Aí nós temos que fazer a pergunta para o DCL, ó, quem são as forças que estão atuando sobre esse sistema no eixo X? Aí nós temos a força F, que é a força de tração, no sentido positivo, e a força de atrito, que é no sentido contrário ao do movimento, tá? Massa vezes a aceleração no eixo X. Nós vimos que a força de atrito é definida como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal. Aí nós escrevemos como sendo o Fn, massa vezes a aceleração no eixo X. Precisamos retornar ao slide anterior para nós pegarmos ali algumas informações. Ó. Força normal é igual, F é igual a menos 0,25 vezes 200 newtons, a massa 20 quilogramas, vezes a aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, se nós fizermos essa conta aqui, ó, 200 vezes 0,25 é igual a 50. Então, aqui a força menos 50 newtons é igual a 40 newtons. Está negativo, passa para o outro lado da igualdade, somando. Portanto, a força é igual a 90 newtons. Então, nós podemos retornar ao enunciado lá do problema para verificar as questões, e aí nós podemos concluir que a alternativa correta é a letra E. A força de tração no barbante ela tem intensidade igual a 90 newtons. Pessoal, tem alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer? Tá tranquilo? Então, vamos lá. Para a gente poder encerrar a aula de hoje, nós vamos analisar trações sobre cabos, que também é uma outra aplicação das leis de Newton.
Então, calcule a tensão nos cabos A e B conforme mostra a figura. Considere a massa do bloco igual a 5 gramas e a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, nós vamos anotar aqui os dados. Massa é igual a 5 quilogramas e G, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, eu vou voltar aqui, porque eu quero fazer o diagrama do corpo livre aqui com vocês. Então, eu vou traçar um ponto aqui, esse vai ser o eixo Y, e aqui nós temos o eixo X. Perceba o seguinte, pessoal, que esse ângulo aqui de 60, ele é igual a esse ângulo que eu tracei aqui, ó, no meu eixo. Então, aqui nós temos que o ângulo é de 60 graus. Eu posso fazer a decomposição do vetor aqui de B, ó. Vou chamar aqui de BX, e essa componente aqui, ó, é o BY. Analogamente, nós temos que esse ângulo aqui de 30 é igual a esse outro ângulo aqui, de 30 graus também. É o alterno interno desse aqui. Então, nós temos que aqui eu posso decompor o vetor, fazer a projeção do vetor A no eixo X, eu tenho o AX, e a projeção do vetor A no eixo Y, eu tenho a componente AY. Tá? A partir dessas informações, e aqui eu também tenho, desse ponto aqui com a origem, eu tenho a força peso, que é dado por essa caixa aqui. Então, nós vamos refazer esses triângulos na outra parte. Tá? Então, aqui nós temos ABX, BX, aqui é o ângulo de 60 graus, BY, vetor B. No outro lado, nós temos 30 graus, vetor A, AY, AX, e o vetor força P, e a força peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui nós vamos calcular a força peso. 5 quilogramas vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a força peso é igual a 50 newtons. Outra coisa que nós temos que fazer aqui, antes de analisar e aplicar as leis de Newton, nós temos que encontrar quem é BX, quem que é AY, quem é AX, quem é AY. Lembrando aqui, ó, em relação ao ângulo 60 graus, BX ele vai com o cosseno. Então, BX é igual a B, cosseno de 60 graus, BY, P, seno de 60 graus. Por sua vez, AX, aí aqui que está, pois eu vou mostrar um detalhe para vocês. Então, é A, cosseno de 30 graus, e AY é A, seno de 30 graus. Tá? Então, novamente, eu vou iniciar essa discussão através das componentes em Y. Então, vou dizer o seguinte, ó, sentido, pela convenção, para cima é positivo, logo para baixo tem que ser negativo. Somatório das forças que atuam no eixo Y, isso aqui é igual a zero, já que ele está ali em condições de repouso, né, não há movimento, essa peça ela está travada, conforme o enunciado do problema, tá? Então, o somatório das forças tem que dar igual a zero. Aí eu pergunto, quem são as forças que atuam no eixo Y? Eu tenho aqui AY mais BY menos a força peso. Isso é igual a zero. Então, nós temos aqui que o AY mais BY é igual a força peso. Tá negativo, passa para o outro lado da igualdade, somando. Aí eu pergunto, quem é AY? É A, seno de 30 graus, mais PY, P, seno de 60 graus, e isso é igual a 50 newtons. Perceba que aqui eu não tenho nada que fazer, então eu vou chamar isso aqui de equação número 1. Agora eu vou analisar o eixo X. Então, para a direita é
vou considerar positivo. Somatório das forças que atuam no eixo X é igual a zero. Não há aceleração, então, portanto, é nulo. Agora eu pergunto, quem são as forças, né? Vou perguntar aqui para o meu DCL, quem são as forças que estão atuando no eixo X? Eu tenho ó, que BX é positivo, AX é negativo. Isso é igual a zero. Quem é BX? B, cosseno de 60 graus, menos A, cosseno de 30 graus. E isso aqui é igual a zero. O que eu posso fazer aqui? Passo ou A cosseno de 60, B cosseno de 60 para o outro lado da igualdade, ou A cosseno de 30. Então, vou escrever assim, portanto, B cosseno de 60 graus é igual a quem? A A cosseno de 30 graus. Eu ainda posso escrever ou A em função de B, ou B em função de A. Então, eu vou escrever aqui B em função de A. Então, eu vou passar o cosseno de 60 dividindo. Então, B é igual a cosseno de 30 graus dividido pelo cosseno de 60 graus vezes o A. Ou eu resolvo esse valor dentro do colchetes, né? Ou posso deixar dessa forma aqui. E aqui eu tenho uma segunda equação. Tá? Então, o que eu posso fazer agora, pessoal? Eu vou substituir esse resultado 2 no resultado 1. Então, vou escrever aqui, substituir 2 em 1. Tá? Quando eu faço isso, eu vou obter a seguinte expressão matemática. Ó. A seno de 30 graus mais, onde está B, eu vou escrever tudo aquilo ali, ó. Cosseno de 30 graus, dividido pelo cosseno de 60 graus, vezes o A, vezes quem? Seno de 60 graus, isso aqui é igual a 50 newtons. Perceba que tudo isso aqui é quem? B. Agora, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Quando eu multiplico 60 dentro desse colchete, perceba que seno dividido por cosseno, eu vou escrever aqui, ó, tangente de 60 graus é quem? Seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. Tá? E ele vai aparecer na expressão aqui embaixo. Outra coisa, o A, ele aparece nos dois termos, eu vou colocar ele em evidência. Então, vou escrever aqui, A, que multiplica quem? Seno de 30 graus, mais tangente de 60 graus, cosseno de 30 graus, isso tudo é igual a 50 newtons. Agora nós precisamos calcular este termo aqui. Seno de 30 graus é meio. Então, nós, seno de 30 mais tangente de 60 graus vezes cosseno de 60 graus, isso aqui tudo é aproximadamente 1,37. Tá? Então, nós vamos colocar aqui A, portanto, A vezes 1,37 é igual a 50 newtons. Tá? Então, portanto, A é 50 newtons dividido por 1,37. Portanto, A vai ser igual. Então, terminando aqui, gente, a aula, daqui a pouco começa a aula de Química. 50 dividido por 1,37 é aproximadamente 36,5 newtons. Agora, o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos substituir esse valor de A na equação 2. Tá? Então, substituindo, chamar isso aqui de 3, substituindo
3 em 2, tá? Nos leva ao seguinte resultado lá. P é igual cosseno de 30 graus, dividido pelo cosseno de 60 graus, vezes 36,5 newtons, né? Portanto, B é igual. Vamos lá, cosseno de 30 graus dividido pelo cosseno de 60 graus é igual a 1,73. Então, o estudo aqui é igual a 1,73 aproximadamente, vezes, vou colocar 1,73 vezes 36,5. Então, B é aproximadamente 63,2. É 63,15. Né? Vou arredondar tanto. 63,15. Então, para finalizar, portanto, as tensões nos cabos A e B são 36,5 newtons e 63, aproximadamente 2, tá? 63,2 newtons. Tá? Então, esse é o resultado final. Pessoal, então, na próxima aula, a gente finaliza essa discussão sobre a terceira lei de Newton. A gente fez vários enunciados, né? Mostramos qual que era a terceira lei de Newton e nós faremos aplicações a respeito dela. Vamos fazer mais exercícios para que vocês possam tirar dúvidas. Se vocês também tiverem dúvidas e quiserem fazer ao decorrer da semana, vocês podem enviar mensagens através do portal acadêmico e assim eu entro lá e vou respondendo as dúvidas que vocês possam ter a respeito dos exercícios que estão sendo propostos ao longo do fascículo, os exemplos, tá? E lembrando que vocês terão atividades avaliativas. Peço também que vocês façam os exercícios do teste, seus conhecimentos, antes de fazer a atividade avaliativa proposta por essa disciplina. Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Que aí eu já vou encerrar para vocês irem para participar da aula de Química, né? Que acho que é o segundo horário, é isso? Agora a partir das 20 horas. Pessoal, se não tem mais dúvida, eu vou encerrar a aula por aqui e até a próxima semana. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana e um ótimo estudo. Um abraço a todos.